Donald Trump fecha ainda mais o cerco ao narcotráfico na América Latina. Exército americano ganhou passe livre na Colômbia. A FBI fechou parceria com o governo de Keiko Fujimori. Fórum Internacional de Combate às Drogas na Argentina. Sinal verde para o estrangulamento cibernético ao terrorismo. Os holofotes se voltam para o secretário da guerra, o Pete Hegseth. Hora de acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. Em meio à ofensiva dos Estados Unidos contra o narco e as ditaduras latino-americanas, quem aparece exaltando o legado de Fidel Castro? Olha, muita coisa aconteceu desde ontem à noite, várias medidas aí do governo americano na América Latina que indicam a sua real intenção, mais do que intenção agora, de detonar com o narcotráfico na América Latina e os narcoterroristas. Vamos trazer aqui atualizações importantes. As imagens que nós estamos vendo agora na tela são do momento da assinatura, da oficialização, da entrada da Colômbia no escudo das Américas, e em base a esse tratado, a Colômbia permitirá que tropas americanas entrem na Colômbia para combater junto com o exército colombiano a presença do narcotráfico na região. Isso é histórico e realmente demonstra como o presidente de la Espriella da Colômbia está trabalhando com afinco para combater o narcotráfico. Horas depois, o secretário de guerra, Peter Hegseth, ele embarcou em direção ao Panamá, justamente aí nessas imagens que nós estamos acompanhando, junto com os militares americanos ali na floresta. Ele fez um discurso e disse que a opção militar para derrubar o regime cubano está na mesa. Agora, atenção, quando um secretário de guerra como o Peter Hegseth faz uma declaração como essa, é como se ele estivesse mandando um recado. Presidente Trump, estamos prontos, só aguardando a sua ordem. Então, são duas movimentações militares extremamente importantes que não param por aí, Geisiane. Como você bem informou, o governo do Peru também, recém-impossado de Keiko Fujimori, assinou uma parceria com o FBI. Portanto, a agência americana trabalhará dentro do país, dentro do Peru, para combater também o narcotráfico, colaborando com as autoridades peruanas no compartilhamento de informação, tecnologia, treinamento, tudo que for necessário, que o FBI poderá compartilhar com as autoridades peruanas, estão à disposição. Não terminando aí avançando aí com as atualizações, a Argentina anunciou junto com a embaixada americana em Buenos Aires a iniciativa de um evento que deve acontecer na semana que vem na capital da Argentina, que contará com a presença de aproximadamente 100 países, entre 300 e 600 observadores, para um fórum sobre o combate ao narcotráfico. Lembrando que este é o 40º ano que os Estados Unidos realizam esse fórum, mas não nessa proporção, será o maior de todos. E o recado aqui, Geisiane, que o presidente Donald Trump envia, não é? Afinal de contas, é uma iniciativa americana, mas que será realizada na Argentina, da parceria do governo americano com o governo Milei, e também a importância da Argentina no combate ao narcotráfico. A Argentina nem é o país, assim, o principal país de rotas do narcotráfico, mas o Milei vem se colocando aí na linha de frente do escudo das Américas para colaborar com os Estados Unidos nessa iniciativa. Então, o mundo estará em Buenos Aires na semana que vem para combater o narcotráfico. Geisiane, é como se fosse a Copa do Mundo do combate ao narcotráfico. É como se o escudo das Américas estivesse ganhando um reforço. Afinal de contas, muitos países da Europa, inclusive da Ásia, estarão participando desse evento, e ali nós teremos anúncios importantes. Agora, falando em anúncio, ontem o presidente Donald Trump assinou um documento que permite que as várias agências americanas, o FBI, a CIA, a DEA, enfim, possam contratar empresas privadas para realizar ataques cibernéticos contra contra grupos criminosos. Na prática, Geisiane, para nossa audiência entender o que significa isso, agora, sempre que um agente federal americano precisar realizar uma operação, até mesmo de hackear o telefone de um terrorista, ou o computador, ou algo nesse sentido, ele contará com esse apoio. O governo americano está liberando essa verba e estabelecendo essa parceria entre o setor público e privado. É uma arma realmente importante na mão dos agentes americanos, e nesse sentido, PCC e Comando Vermelho podem ser atingidos. Afinal de contas, eles foram classificados como organizações terroristas. Obviamente que o decreto do presidente Trump, Geisiane, não foi
desenhado somente para o PCC e o Comando Vermelho, mas fornece a ferramenta para os agentes que estejam fazendo as investigações, então, realizar esses ataques hackers, ataques cibernéticos, enfim, e coletar dados. Será que finalmente não é, o FBI, a CIA, enfim, vão descobrir com quem conversam os líderes do Comando Vermelho e do PCC? Desde ontem, eles podem contar com essa ferramenta, o que demonstra, então, todo o interesse do governo americano em combater os terroristas de modo geral, tanto do mundo islâmico quanto na América Latina. Gesiane. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Vou trazer aqui à tela as nossas analistas do dia. Fabi Barroso, sua pergunta. Tá, Divan, seja bem-vindo. Vou juntar a última frase que você falou aí. Nós tivemos a Dilma, né, à frente do Banco dos BRICS, dizendo que quer emprestar dinheiro ao Irã. O Irã, ele não está formalmente no BRICS, mas a gente já entendeu também que ele precisa aí desse financiamento, mas é o Irã que financia terrorismo. E os Estados Unidos equiparou terrorismo ao narcotráfico, né, ao narconegócio. Então, eu fiz essa volta toda para dizer que o Brasil, além de não participar, né, de todo esse combate à narcoditadura, narcoterrorismo na nossa América do Sul, também, né, e além de estar patrocinando ou querendo investir dinheiro do outro lado, justamente no inimigo público e declarado que hoje, né, atualmente, nesse exato momento, os Estados Unidos está em guerra. Perfeito, doutora Fabiana. Olha, boa tarde, antes de mais nada, né? A Dilma Rousseff, ontem, ela voltou aí a ocupar o noticiário e ela coloca o nome dela diretamente aí na lista de possíveis sancionados do governo americano no futuro breve. Por duas questões. A primeira delas, essas imagens que nós estamos vendo agora, ela é de um vídeo que ela gravou em homenagem a Fidel Castro, inclusive chamando o Fidel Castro de comandante e dizendo que na juventude dela, quando ela era jovem, na militância, o Fidel Castro era uma espécie de exemplo, era como um guia para ela. E ela fala da humanidade, inclusive, de Fidel Castro, em uma clara provocação ao secretário de Estado Marco Rubio, que recentemente, né, foi chamado pelo Lula de latino frustrado. Então, a Dilma, ela faz essas declarações que, olha só, a doutora Fabiana, a embaixada cubana no Brasil fez uma publicação agradecendo a Dilma Rousseff pelo vídeo. Agora, o outro ponto, ontem, como eu disse, ela resolveu aparecer no noticiário. Ela esteve reunida com o chefe do Banco Central do Irã. O Irã quer entrar, não é, na iniciativa do Banco do BRICS. Ela participou dessa reunião. Essa pessoa não é sancionada pelos Estados Unidos, mas as entidades que ele dirige lá no Irã são. E a Dilma Rousseff esteve à mesa aí, nós temos a imagem, com esse senhor iraniano. O que, como você bem disse, as acusações americanas, inclusive isso foi para a mesa de negociação entre os Estados Unidos e o Irã, são de que o Irã fornece apoio logístico, militar e financeiro a vários grupos terroristas, no momento em que combater o terrorismo é uma das prioridades dos Estados Unidos. E aí, obviamente, que levanta-se o questionamento. O Irã terá acesso a esse banco e vai continuar fornecendo esse apoio financeiro aos grupos terroristas? Diante desse cenário, Dilma Rousseff pode sim ser em algum momento sancionada pelos Estados Unidos por conta justamente desse apoio que ela vem fornecendo ao Irã. Obviamente que a decisão do Irã entrar ou não no Banco do BRICS não cabe somente a Dilma, mas ela está fazendo essa conexão e isso pode sim colocá-la, colocar o nome dela passível aí para uma ação americana. Gisele, devolvo para você. Trazer novamente as nossas analistas. Berenice Leite, sua pergunta. Oi, Ivan, muito boa tarde a você. Bom, eu estava aqui te ouvindo com relação à declaração da ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje está à frente do BRICS, e me chama a atenção porque essa não é a primeira vez que o Brasil dá indícios dessa proximidade com o Irã. A gente tem que lembrar que em 2023, logo que Lula assumiu a presidência da República, 2 navios atracaram aqui no nosso país e há quem diga que eles estavam em busca do nosso urânio, que a gente sabe que é a matéria-prima, inclusive, para bombas nucleares. Isso é gravíssimo. Bom, o
Brasil não foi, de fato, convidado para participar desse escudo das Américas, mas como eu tenho visto agora essa movimentação do novo presidente da Colômbia, né, que vai passar a integrar, eu queria saber de você como funciona para fazer parte. Existe a questão do convite, mas no caso da Colômbia, Gustavo Petro certamente não foi convidado. E no Brasil, havendo uma alternância de poder, o presidente, que seja o opositor, o principal opositor de Lula, no caso Flávio Bolsonaro, ele pode fazer como o Espriedia, então, e se disponibilizar, ou já havia um convite para a Colômbia participar desse escudo? Olá, Berenice, muito bom acompanhar seu trabalho aí de Brasília. E não, o primeiro requisito é que o governo americano tenha confiança no governo do país. Lógico, o governo americano não confiava em Gustavo Petro, assim como não confia em Lula. Você não vai convidar alguém para uma iniciativa como essa, com receio, inclusive, de que esse país passe informações para o inimigo. Ontem mesmo, o Celso Amorim declarou que a classificação do PCC e do Comando Vermelho pelos Estados Unidos pode ser utilizado como um pretexto para os Estados Unidos realizarem alguma ação no Brasil, totalmente sem senso de proporção. No dia que ele fez esse discurso, ou seja, ontem, nós tivemos a prisão de um paraguaio que trabalhava, né, que era membro do PCC lá no Paraguai, ou seja, mostrando como o PCC de fato é uma organização transnacional. Agora, como ficaria a questão então relacionada ao Brasil? É muito simples, Berenice. Quando o candidato Flávio Bolsonaro esteve em Washington, no mês de maio, inclusive ele esteve reunido com o presidente Trump, depois ele concedeu uma entrevista coletiva dizendo que ele sim, tinha interesse em aderir ao escudo das Américas. Ele provavelmente já conversou isso com o secretário Rubio e com o secretário Trump. E podemos sim, então, trabalhar com a possibilidade que nos dias seguintes à posse de Flávio Bolsonaro, o Brasil seja integrado ao escudo das Américas. Quero uma pista, Berenice. O secretário Rubio, que está aí na foto, né, com o senador Flávio, ele já encaminhou ao Congresso americano uma prestação de contas, né, que ele precisa fazer, e também um orçamento para o ano que vem, onde ele incluiu o Brasil como um possível aí receptor desses benefícios, né, de fazer parte do escudo das Américas. Ou seja, o dinheiro está pronto. A Colômbia já recebeu $1 bilhão no dia da posse do Abelardo de la Espriella. Eu presumo que o Brasil receba até um valor maior devido também ao tamanho do país, enfim, e a questão das rotas e tudo mais. Então, nós podemos trabalhar com a possibilidade de, se Flávio vencer as eleições, já na primeira semana de governo dele, o Brasil ser integrado ao escudo das Américas. E quais seriam os benefícios? Além dessa verba que os Estados Unidos podem disponibilizar, Berenice, nós teríamos a integração entre as forças americanas e brasileiras, como por exemplo do Peru, né, o FBI trabalhando junto com as autoridades peruanas, fornecimento de equipamento, treinamento, inteligência, compartilhamento de informação. Seria um leque de opções ali e de benefícios para as autoridades brasileiras combaterem o narcotráfico, que eu acredito, Berenice, que o nosso país nunca teve assim um apoio como esse. Todo mundo pode perguntar, mas por que os Estados Unidos investiram tanto assim no Brasil, no governo Flávio? Porque também é de interesse dos Estados Unidos combater o narcotráfico. Não é apenas uma ação ali para ajudar o Flávio, mas porque o real objetivo, como as imagens estão mostrando, né, esses acordos, enfim, são levados adiante. Então, a gente tem essa iniciativa americana e uma eventual mudança de governo em outubro pode inserir o Brasil nesse contexto. Gesiane, devolvo para você. Do raciocínio.